longo não. Vamos ver. A maledite da ex. Outro ex aqui, ó. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou muito fã do seu canal. Tem muitos anos que acompanho você, o Matheus e sua família, sempre ouvindo os relatos. Sempre fui muito curiosa sobre coisas sobrenaturais, enfim. Vim aqui te contar um pouco do que aconteceu comigo e com o meu namorado. É difícil colocar em palavras esses acontecimentos, pois são muito dolorosos para mim. Por fim, vamos lá. Não se preocupe, não terá nomes. Primeiro, para vocês entenderem o relato, eu preciso falar um pouco sobre eu e o meu namorado. Vou dar o nome fictício para ele de João, tá? Como todos os meus namorados são João. Eu tenho 26 anos, sou muito religiosa. Eu acho que eu sou um pouco sensitiva também. Nunca vi nada, mas eu tenho sensações muito fortes. E respeito. Tenho sensações muito fortes a respeito de pessoas e lugares. Desde os meus 18 anos, eu namorei um outro moço que infelizmente veio a falecer em maio de 2021. Nós estávamos de casamento marcado. A casa estava pronta e mobiliada, mas infelizmente não foi a vontade de Deus. Nossa. Eu fiquei devastada, literalmente sem chão. Não tinha ideia do que fazer. E nisso eu comecei a beber muito. Todo fim de semana era só bebedeira. Isso durou aproximadamente 6 meses, até que em uma festa, no dia 26 de dezembro de 2021, eu encontrei com o meu namorado. E papo vai, papo vem, acabamos ficando. Foi maravilhoso. Eu já o conhecia da minha cidade, que é pequena, e sempre notei os olhares dele sobre mim, até que surgiu a oportunidade. Depois desse dia, não nos separamos mais. Nos vemos todos os dias desde então. Não ficamos um minuto separados. Ele me faz muito bem. Eu posso dizer que tenho certeza que vamos nos casar um dia. Eu sou muito apaixonada por ele. Não me julguem por entrar em um relacionamento tão rápido, tá, gente? Mas eu acho que Deus colocou ele no meu caminho para consertar a mim. Para consertar a mim e a ele, que também estava em um caminho meio torto. Como não conversava muito com ele antes do dia 26, eu não sabia, mas ele já tinha sido amigado com uma maledite. E os dois têm juntos um filho de 11 anos. Eu sou apaixonada no menino. Nós temos um ótimo relacionamento. Ele me aceita muito bem. Bom, agora que vocês sabem do começo, é hora de contar o que eu sofri até o dia que eu conto esse relato. Travou. Não sei. Peraí. Tá travado? Deu chat. Tá travado, gente? Não. Ok, vou continuar. Obrigada, gente. Vou continuar. Bom, então... é hora de contar o que eu sofri até o dia que eu conto esse relato. Pouco tempo depois que começamos a namorar, eu ainda bebia, mas já era bem menos. Nisso, a minha garganta inflamou, de um jeito que nunca tinha inflamado antes. Tomei 2 tipos de antibióticos e mesmo assim, de vez em quando, ainda voltava a ficar irritada. Eu tive infecção urinária, comecei a ouvir um zumbido no meu ouvido esquerdo e até hoje ainda estou em tratamento. Comecei também a sentir muitas dores nas costas. Eu achei que fosse por causa dos meus seios, que são muito grandes. E até que, há 3 meses atrás, apareceu um caroço dolorido no meu seio direito. Fiz um ultrassom e o médico me disse que era mastite, porque eu tinha um piercing no mesmo seio. Mastite? O engraçado é que eu já tinha o piercing havia mais de 1 ano e já estava cicatrizado. Enfim, aquela mastite evoluiu. Tive que fazer até drenagem do abscesso que deu. Ainda está cicatrizando, mas já estou melhor. Além disso tudo, ainda surgiu no meu dedo anelar esquerdo, o da aliança de casamento,
uma verruga enorme. É muita coincidência ou não? Com isso tudo acontecendo comigo, o João, meu namorado, ficava triste, pois via como eu sofria. Como a mastite não melhorava por nada, minha mãe me aconselhou a procurar uma benzedeira, que atende perto da minha casa. Chegando lá, expliquei o motivo da minha ida e começamos a consulta. Nesse local, atende ela e um senhor juntos. Fizemos as orações e depois de um tempo fomos descobrindo que aquilo tudo que vinha acontecendo comigo foi a maledite da ex dele que fez macumba para que ele nunca desse certo com ninguém. E o trabalho caiu sobre mim. O Senhor até chegou a incorporar uma entidade que disse que estava fazendo aquilo comigo porque foi a rapariga lá que mandou, que não era para a gente ficar junto. Meu coração quase saiu pela boca, do horror de saber que ela havia feito tanta coisa ruim comigo. Eu até ia com a cara dela. Bom, fizemos a limpeza do meu corpo e fizemos a limpeza do meu corpo e do nosso relacionamento. Eu agradeci e fui embora, com a promessa de rezar mais e fazer banhos de descarrego. Hoje faz 1 mês e meio que fui a essa benzedeira. As coisas melhoraram muito, ficamos mais unidos ainda. É ruim, hein, que eu vou deixar ela ganhar, ainda mais porque foi ela que terminou com ele. Depois disso, ainda tive uma infecção no ouvido, tomei mais antibióticos ainda, e esse ano eu tomei mais remédio do que a minha vida toda, gente do céu. Enfim, eu sigo firme e forte com ele e, se Deus quiser, isso tudo vai passar. Sei que não é o final, que ela não vai desistir, mas eu também não. Obrigada por ler o meu relato. Sei que é grande, é nada, mas gostaria que você lesse para deixar uma lição para todos os ouvintes. Rezem, façam banhos com sal grosso para tirar olho gordo, inveja e más energias. E acreditem, o mal está por toda parte, depende de nós afastá-lo. Ana, um beijo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. É povo que não sabe deixar os outros seguir a vida, né? Tem que ficar... Que coisa, maledites. Maledites. Deixa eu ver onde estava. Aqui. Deixa eu ver aqui. A sogra da minha paciente é uma Edith. Vamos ver este? João HKS, olha ele aqui, ó. Esse relato tá igual Game of Thrones da macumba. É um vai, um volta, um pá, um lá, um cá. Game of Thrones da macumba. Ai, meu Deus. Vamos lá. A sogra da minha paciente é uma Edith. Oi, Ana, os nomes que eu citarei estarão trocados. Pode me chamar de Flor. Tenho 39 anos e sou médica. No final de outubro de 2017, eu recebi uma paciente que vou chamar de Linda. Havia entrado em coma. Fui até o quarto em que ela estava. Mais um de sogra, gente. Olha lá, só esse aqui que era um Edito, que era ex-marido. Mas hoje é dia de sogra Edith, hein? Fui até o quarto em que ela estava, peguei o papel com as informações. Ela era jovem, apenas 24 anos. Os pais que a acompanharam estavam desesperados. Apenas 24 anos, os pais que a acompanharam estavam desesperados, como a mãe dela estava em um estado impossível para conversar. Então, fui até o pai dela. E como a mãe dela estava em um estado impossível para conversar, então fui até o pai dela, que por ser homem estava um pouco mais calmo. Perguntei o que havia acontecido e o mesmo me informou que a sua filha havia tentado cometer suicídio e que a mesma tinha ingerido certa quantidade de um certo remédio. Quando a mesma havia chegado no hospital, já havia entrado em coma.
Fizemos os procedimentos para que pudéssemos tirar o remédio do organismo. E a mesma permaneceu em coma por 2 semanas. Quero detalhar bem este relato para facilitar o entendimento. No mesmo dia, perguntei ao pai dela por que ela havia tentado tal suicídio, se a mesma tinha depressão ou algo do tipo. O pai respondeu que a Linda não tinha depressão, ou pelo menos nunca havia sido diagnosticada com. Para mim, já estava claro que ela poderia ter desenvolvido alguma depressão. O pai dela me afirmou que Linda era uma moça bastante ativa, tinha um namorado, fazia faculdade e, por ser filha única, recebia muita atenção dos pais. E realmente, Ana, ela era muito bonita. Na primeira semana em que ela estava em coma, recebeu a visita do seu namorado, um rapaz muito bonito e que se mostrava muito apegado a ela. Notei que sobre o peito dele havia um catéter totalmente implantado. Então pude perceber que ele poderia ter tido câncer, mas ele não aparentava estar fazendo. Tratamento, é isso? Me aproximei e perguntei. E ele me disse que havia tido câncer, mas que, como ele havia feito um autotransplante, ele já estava curado. Fiquei feliz. Um rapaz completamente simpático e educado. Então resolvi conversar com ele e perguntei: então, Luiz, você conseguiria tentar entender o que pode ter levado a sua namorada a tentar cometer suicídio? E ele disse: olha, doutora Flor, eu realmente não sei. Ela sempre foi muito feliz. Eu não consigo nem tentar imaginar por que ela fez isso. Então perguntei se ele havia notado algo que pudesse mostrar que ela estava desenvolvendo uma depressão. E ele afirmou que ela não poderia ter. Então, nas 2 semanas em que ela esteve em coma, somente recebeu visita da família e do namorado. Achei estranho, pois nenhuma amiga a tinha visitado. 2 dias antes dela acordar, a mãe dela veio até mim e disse que tudo o que estava acontecendo de errado com eles era inveja. Como eu acredito que pessoas podem fazer maldades, como inveja, essas coisas, não a questionei. 2 dias, Linda acordou. Conversei com ela, uma moça muito simpática e feliz. Perguntei a ela por que ela tinha feito aquilo. Logo, aquele sorriso no rosto dela sumiu. E ela ficou triste e pensativa. Vi que ela tinha ficado triste, me virei para sair do quarto quando ela me pediu para ficar. Aí eu me sentei e ela me disse com lágrimas nos olhos: sabe, Flor, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Eu sempre quis o bem de todo mundo. Então, o Luiz ficou com câncer. Eu sofri muito com isso. Tentei cuidar dele e a mãe dele vivia falando que eu que causava problemas a ele. Como ele mora em outra cidade, eu falava de ficar lá com ele quando ele teve alta. E ela me falava que não era para eu ir, porque eu que estava deixando ele doente. Eu nunca a questionei. Me afastei dele, então ele se curou. E a irmã dele disse a ele que eu não me preocupava, que eu não gostava dele, que eu só estava com ele por interesse. Ele veio me contar o que a irmã dele havia dito, mas que ele acreditava que eu o amava. Então voltei a sair normal com ele. Um dia fui passar o final de semana na casa dele quando a mãe dele me viu ir tomar água de madrugada e veio me falar que se ele ficasse doente de novo, a culpa seria eu. Então, há 2 semanas, a mãe dele me deu um casaco lindo. Usei muito aquele casaco, mas aí eu comecei a ver uma velha no meu quarto, que pedia para eu me matar, pois eu estava deixando o Luiz doente, e que se eu não morresse, ela iria levar o Luiz no meu lugar. Ana, eu fiquei arrepiada quando ela me contou isso. Mas não fiquei duvidando dela, não. Perguntei para ela por que ela não havia procurado ajuda. Ela disse que tinha medo de ser considerada louca
e deixou de lado, achando que a tal velha ia sumir. Enfim, a velha não sumiu e ela acabou tentando suicídio. Antes dela ter alta, ela contou o ocorrido a Luiz. E o mesmo ficou muito bravo e saiu da casa da mãe dele para ir morar com a Linda. A Linda teve alta e em janeiro desse ano ela veio até o hospital, pois estava grávida. Então perguntei se estava tudo bem e ela me disse que quando ela saiu do hospital, foi com a mãe dela até uma benzedeira. E a mesma disse que a sogra de Linda tinha muita inveja porque os pais de Linda tinham de tudo e que a filha dela, irmã do Luiz, só arrumava homens ruins e que não a faziam feliz. Então a sogra queria ela morta, simples assim. Ah, tenho inveja, quero você morta. E para aquela velha sumir, ela teria que queimar a blusa que a sogra havia dado. Ela fez isso. Luiz continuou indo visitar a mãe, que odiou a ideia dela estar grávida e acabou ficando louca, falando que uma velha a atormentava. Enfim, Ana, termino o relato aqui. Linda é uma moça maravilhosa e trata Luiz muito bem. Eu não entendo por que ela tinha tanta inveja da Linda, mesmo ela cuidando tão bem do filho dela. Um beijo, Ana, e obrigada por ler. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. É, porque tem gente pancada da cabeça. A conclusão que eu chego que eu tô falando não bate bem das bielas, não. Tem um povo muito doido. Beijo pra você. Vamos ver este daqui, ó. Próximo relato. Minha pomada foi para... Ai, de novo, Sete Além. Minha pomada foi parar em Sete Além e voltou. Bora ver, vamos ver. Bom, Ana, me chamo fulano, sigo o canal Assombrado desde quando tinha menos de 5.000 inscritos. E tendo já escutado vários relatos de objetos desaparecidos, tendo alguns até reaparecido tempos depois, eu tenho 2 relatos curtinhos para contar. Talvez não tenham ficado assim tão curtos pelo excesso de detalhes. Lembrando que o relato não possui nomes nem nada pesado, então pode ler tranquilamente. Obrigada. Tá bom, ok. Primeira história, então, aqui, ó. Teria minha pomada ido parar em Sete Além? Aqui em casa moramos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. E eu e minha mãe temos problemas, alguns problemas, não sei, enfim. Cada um usa uma pomada diferente. A minha eu sempre deixo numa mesinha do lado da mesa do computador, junto com alguns remédios, cremes e pomadas que eu uso de vez em quando. Certa noite, há algumas semanas atrás, eu tive uma crise. E daí tomei um banho e quando fui pegar a pomada da mesinha, eu não consegui encontrar. Cheguei a tirar tudo que tinha na mesa, procurei também em outros locais onde nós guardamos remédios e semelhantes, não achei em lugar nenhum da casa. Passei a noite com dor e sem encontrar a pomada. Cheguei até a acusar minha mãe de ter usado a minha pomada inteira e não ter me avisado que tinha acabado, né? No dia seguinte, aproveitei que o meu pai ia sair de casa e pedi para ele comprar uma nova pomada. Ele me trouxe uma nova caixa. E aí, novamente, tomei um banho, passei a pomada e quando fui guardar em cima da mesinha dos remédios, lá estava a antiga pomada, bem às vistas. Me surpreendi porque eu havia procurado na noite anterior e tirei tudo da mesa. E não era grande, né? Era uma mesinha de cabeceira, pequena, simples e sem gavetas. Ana, não tinha como eu não ter visto essa pomada ali na mesa. Ela simplesmente sumiu e apareceu novamente bem onde eu tinha deixado. Do mesmo jeitinho que eu deixei. Tá, tudo bem. Então, peraí. Ela voltou. Voltou onde eu havia deixado, do mesmo jeito que eu deixei. O tubo bem espremido e com menos da metade da pomada. Tava igual, é isso? Fui até minha mãe e falei, então você achou a pomada e colocou de volta, né?
E ela falou que não, que nem havia procurado, pois tinha certeza que não tinha sido ela que tinha usado a pomada. Sei que não foi o meu pai que colocou lá, pois ele teria me dado uma bronca por tê-lo feito comprar uma caixa nova, sendo que já tinha a pomada em casa. E minha irmã também não foi, pois ela nunca entra no meu quarto e se precisasse de algo ela teria me pedido. Daí eu me pergunto, assombrados, teria minha pomada ido dar uma voltinha em Sete Além? É que a gente acabou virando meio que uma brincadeira, entre aspas, que quando alguma coisa some, a gente fala, e foi parar em Sete Além. Mas é só uma expressão, né? Significa que algo sumiu e reapareceu de uma forma que não tem explicação, né? E próxima história dele aqui, ó. Teria o brinquedo do meu sobrinho ido parar em Sete Além? Bom, esse segundo caso aconteceu na mesma semana, num dia em que o meu sobrinho, filho do meu irmão, veio passar o dia aqui em casa. Ele trouxe uma daquelas bolinhas pequenas de borracha coloridas que quica quando você joga no chão. Sei, aquelas que tem um monte, assim, você põe uma moeda de R$1 e aí ganha uma, né? Uma bolinha assim que pula bastante. Sei. Ah lá, daquelas que você pega botando uma moeda de R$1 numa máquina e girando uma alavanca? Sei. Eu e minha irmã estávamos na sala de casa brincando com meu sobrinho de uma brincadeira conhecida aqui como o doidinho, onde duas pessoas jogam uma bola para o outro pegar e o doidinho fica entre os dois tentando interceptar a bola e caso ele pegue, ele assume o lugar da pessoa que jogou e a pessoa que jogou a bola assume o lugar do doidinho. Aqui conheço como bobinho. Brincar de bobinho. Quem vai ser o bobinho? É o que fica no meio lá tentando pegar a bola. Enfim, eu jogava a bola para minha irmã e ela jogava de volta. Até que numa dessas vezes que eu joguei para minha irmã, ela não conseguiu pegar e a bola, depois de algumas quicadas, correu para debaixo do sofá. Eu vi claramente a bola indo para debaixo do sofá. Então eu levantei o sofá, que não era muito pesado, e minha irmã procurou a bolinha, mas não conseguiu encontrar de jeito nenhum. O sofá é fechado embaixo e não tinha nenhuma abertura por onde essa bolinha pudesse entrar. Procuramos na sala inteira e não achamos a bendita bolinha. Meu sobrinho ficou até chateado, pois ele tinha ganho a bolinha apenas algumas horas antes, quando foi com meu pai a um supermercado. E só sossegou com a promessa de que a gente ia comprar outras 2 bolinhas ainda mais bonitas do que aquela que se perdeu. Então, assombrados, onde vocês acham que foi parar essa bolinha? Teria ido parar em Sete Além? Diferente da pomada que apareceu no dia seguinte, já faz algumas semanas e essa bolinha nunca mais foi vista. Um abraço à família Assombrado e não esqueçam de deixar o like no vídeo. Tá. Ok. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele falando desse negócio da bolinha entrar debaixo do sofá e nunca mais ser vista, tem um relato aqui no canal de uma moça que contou lá dos primórdios dos relatos. Esse relato acho que ainda tá lá, talvez no sobrenatural.org ele estava. Que ela tinha pego um gatinho, tinha adotado um gatinho, sabe? Bem, um filhotinho. E esse gatinho tava lá pela casa. Até que ela resolveu fritar peixe na casa e... Ai, eu não lembro por que motivo. Eu sei que ela falou que ela fechou todas as janelas e portas, né? Por conta de mosca, acho que é isso. Enquanto ela estava preparando o peixe, fica entrando mosca. Então, ela fechou tudo para não atrair moscas, né? E aí, o gatinho tava por lá, brincando e não sei o quê. E ela diz que lembra bem que acho que era a época que estavam elegendo o novo papa, alguma coisa assim. E esse gatinho tava lá e ela viu quando ele entrou debaixo do sofá. Ele entrou debaixo do sofá e beleza, ela continuou lá. Isso aí. Deu? Não. Tem que dar. Pelo cedo, né? Ai, vai ser muito tarde. Aquela que para o assunto.
Tem linguiça lá, põe no meio. É remédio pra roliça. Põe no meio da linguiça. Pra comer, porque senão é difícil. Enfim, aí o que aconteceu? O gatinho entrou debaixo do sofá. E ficou, mas ela, daqui a pouco esse gato sai daí de baixo. Sei que o gato não saiu debaixo do sofá. E ela ficou, ai, cadê, né? Levanta o sofá, nada do gato. Procura a casa inteira e nada desse gato aparecer. As portas todas fechadas, as janelas todas fechadas, e mesmo que a porta estivesse aberta, ela disse que ela já tinha outros gatos, e por conta disso o portão é bem fechado, portão e muros bem fechados justamente para os gatos não saírem para a rua. E esse era um filhotinho. Então, mesmo que ele tivesse saído pela porta da casa, ele não ia embora, não ia sumir do quintal. E esse gato desapareceu. Aí ela pensou ainda, disse que pensou, gente, esse gato deve ter entrado em algum buraco do sofá e morreu lá dentro. Eu vou começar a sentir um cheiro ruim daqui a um tempo. Sei que ela falou que esse cheiro nunca veio, não sei se depois eles se desfizeram, ela chegou a olhar depois dentro do sofá. Não tinha nada, o gato sumiu, ele entrou debaixo assim do sofá e nunca mais apareceu. Sem explicação. Então ela falou da bolinha que entrou debaixo do sofá e sumiu, pois tem uma história aqui de um gato que entrou debaixo do sofá e sumiu para sempre, né? É interessante. Aí tem um outro relato dessa mesma moça de questão de sumiço, que eu acho que ela estava fazendo alguma coisa com um pacote de presunto, assim, colocando presunto aqui e tal, e novamente os gatinhos querendo um pedacinho, alguma coisa, só que o presunto estava do lado dela aqui, e eu não sei o que ela foi fazer para dar pro gato aqui, o gato estava de um lado, sei que a hora que ela voltou o presunto tinha sumido. Ela falou, não foi nenhum gato que puxou, porque senão, né, vem um gato aqui, puxa e começa a comer aqui no chão. Você vai ver numa questão de segundos. Mas sumiu, não tinha onde tá, não foi pro chão, não tinha cachorro, não... Sumiu. O presunto sumiu, tipo... Cadê, né? Então é interessante essas coisas que somem assim. Alguns aparecem, outros nunca mais. Deixa eu dar beijinho aqui pro pessoal. A cama francesa que tremia sozinha. Cama francesa? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados. Primeiro, obrigada pelo seu trabalho e do Matheus. Me viciei nos relatos e adoro ouvir. Principalmente os de Sete Além, de maledites e amarrações, que não dão certo. Não há nomes neste relato, então pode ler tranquila. Esse relato é real, Ana. E foi a única experiência sobrenatural desse nível que eu já vivi até hoje. Eu lembro como se fosse ontem. Há uns 11 anos atrás, eu conheci um francês pela internet. Ele veio para o Brasil, ficou algumas semanas e depois eu fui para a França, passar uns 3 meses por lá. E talvez até ficar. Mas isso dependia do quão bem nos daríamos lá, né? É claro, né? Se desse certo, poderia ficar. Ele morava, ainda mora, por aquelas bandas, eu acho. Ele morava em uma casa sem aquecimento a gás. Era um aquecimento apenas a lenha. Era bem no interiorzão da França. Região de como que eu falo? Dordogne? É assim que fala? Não sei como que fala. Não sei falar francês. Para lá. Cadê o Johan? Johan Letier. Era inverno na época e eu sou super friorenta. Aquela casa dele era super fria. Era um sobrado grande e sem conforto térmico algum. Por fim, acabamos ficando na casa dos pais dele, que tinha aquecimento a gás e era mais confortável nesse sentido. A casa era antiga. O próximo vizinho ficava a cerca de uns 500 ou 600 metros dali e tinham fazendas e plantações ali na região. Acontece que depois de um tempo começamos a discutir e a brigar muito. Numa noite, depois de uma briga muito feia e muito bate-boca, ele decidiu dormir em outro quarto. Fui deitar sozinha, super pistola, muito irritada e arrependida de ter gasto tanto dinheiro
para ficar com um cara com quem, por fim, acabei descobrindo não ter conexão mental e emocional alguma. Não tínhamos nada a ver um com o outro. De repente, Ana, após alguns minutos, muito desperta e brava, com insônia, eu sinto a cama tremer. Essa cama vibrava, ela tremia. Eu senti tanto medo que o meu impulso foi de me esconder por debaixo das cobertas. Eu estava suando frio, foi aterrorizante. Durou cerca de uns 3 ou 4 minutos essa tremedeira toda. Então, num impulso só, eu pulei da cama e corri pro quarto dele e falei: fulano, a cama tá tremendo e eu não quero voltar para lá. Volta comigo, por favor. Não sei o que tá acontecendo. Ele só ignorou. Totalmente. Foi um misto de medo e revolta que eu senti. Eu já nem sabia mais como tentar convencê-lo, pois naquele momento de misto de emoções, até o meu francês, o idioma, fugiu de mim. Eu mal conseguia lembrar. E olha que eu sou professora de francês desde aquela época. Enfim, acabei voltando para o quarto. Não quis nem cogitar ir para qualquer outra parte daquela casa antiga, pois me dava calafrios. Voltei, deitei e consegui dormir um pouco. Isso era por volta da 1 da manhã. Quando foi por volta de 4 horas da manhã, a tremedeira recomeçou. Ana do céu, eu já estava super apavorada, eu suava frio, eu só me atinava a ficar debaixo da coberta e nem me mexer. Hoje entendo que foi realmente um fenômeno espiritual, provocado por espíritos. Mas mais alguns minutos se passaram e aí a cama parou. No dia seguinte, eu perguntei aos pais dele se havia trens por ali. Isso que eu ia perguntar, se não tinha alguma coisa que passava, que trepidava, né, e poderia causar essa vibração. Perguntei se havia trens por ali, ou algo que pudesse provocar esse tremor. Perguntei se eles tinham sentido alguma coisa, mas negaram. A cama de fato tremeu, mas ninguém mais testemunhou algo parecido. Eu contei o que ocorreu. Eles ficaram um pouco assustados, mas não tocamos mais no assunto. Decidi, naquele dia, antecipar a minha viagem de retorno para o Brasil e terminar de vez aquele namoro. Eu entendo o seguinte: pelos meus estudos sobre espiritismo e espiritualidade, para espíritos poderem manipular a matéria em nossa dimensão e produzir eventos de efeito físico, como mover objetos, por exemplo, é necessário um médium de efeitos físicos. No meu caso, no momento da discussão, nós dois liberamos uma forte carga de energia densa, com a qual espíritos que estavam nessa mesma baixa frequência conseguiram manipular para gerar o efeito físico. Ainda está sem música? Para gerar o efeito físico de fazer a cama tremer na intenção de me apavorar mesmo, pois não deviam gostar muito de mim ali. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Nada nesse nível aconteceu nem antes nem depois desse evento, apenas pequenos eventos não tão significativos, mas igualmente sem explicação racional. Obrigada por ler até aqui, fiquem bem, beijos e abraços. Um beijo para você, muito obrigada. Realmente, então, será que quando às vezes acontece de cair alguma coisa, sabe? Também eles podem estar usando a nossa energia, a gente pode estar com alguma emoção forte, por exemplo, seria quase... Não seria um poltergeist daí no caso, aí seria um espírito usando a nossa energia para... para fazer essas coisas. Para mais um relato. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver esse daqui. Ah, tá.
Minha experiência sobrenatural na Escócia. Um dia eu vou lá também. Quero ir pra lá. Vamos lá. Olá, Ana e família maravilhosa. Me chamo Fulana, sou carioca, vivo em Portugal há muitos anos e venho enviar um relato vivido na Escócia no ano de 2017. Pode ler à vontade, eu não cito nomes. Ok. Fiz uma viagem para a Escócia com meu marido e com a minha filha mais velha e um grupo de amigos, entre outras pessoas também conhecidas. No segundo dia da viagem, o grupo resolveu fazer turismo fantasma pela cidade. Ai, que delícia! O nosso guia era um rapaz espanhol. A visita incluía vários pontos ditos assombrados do centro da cidade de Edimburgo. É importante dizer que eu sou aquilo que as pessoas chamam de médium. Todos somos em algum grau. Desde muito pequena, já passei por várias situações que envolviam o mundo espiritual. Bom, retornando a Edimburgo, visitamos o cemitério de lá, que é um local que, para aqueles que gostam desse tema fantasma, vale a pena. Tem relatos de pessoas que já assistiram vários episódios sobrenaturais lá. Bem, após vermos alguns locais e suas histórias, chegamos a uma casa. O guia nada disse sobre ela. Entramos e havia uma escada para baixo, tipo a cave da casa ali. E paramos num recinto escuro, meia luz, e o guia começou a falar sobre o bairro. No entanto, eu comecei a me sentir muito mal, mas muito mal mesmo. Falta de ar, suor frio, senti presenças e um cheiro forte, horrível. Eu estava tentando me controlar, mas em certo momento eu comecei a sentir algo de mal, se assim eu posso dizer. Falei para o meu marido e para minha filha que eu precisava sair daquele local. E o guia estava começando a falar sobre a história da casa. Nesse momento eu já não estava ouvindo mais nada. Eu sentia como se o mal estivesse lá e nos mataria a qualquer momento, mataria todo mundo. A amiga que organizou a viagem, vendo que eu não estava bem, se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que eu precisava sair dali. Aí ela veio comigo para fora do local, subimos as escadas e tive mesmo que sair da casa. O meu marido queria me acompanhar, mas eu disse que eu iria com a fulana, né, que podia ficar, acho que, vendo a história ali do local. Ao chegar do lado de fora, fui me restabelecendo e contei à minha amiga o porquê de me sentir mal. Ela não sabia que eu era médium. Há uma nota aqui. Desde que cheguei em Edimburgo, já no primeiro dia, eu senti uma energia pesada. Eu não sei explicar. Já fiz outras viagens, como aos campos de concentração da Polônia, por exemplo, e nunca tinha me sentido tão mal assim. Bem, falei a ela das minhas sensações e de um cheiro forte, de morte, assim. Era como eu descrevi esse cheiro. Passados uns 15 ou 20 minutos, todos começaram a sair da casa e meu marido perguntou se eu estava melhor. Eu disse que estava. Foi aí que ele me contou. Ele me contou o seguinte. O guia nos disse que uma família tinha sido assassinada na sala ao lado de onde estávamos, na época da Inquisição, e que era um casal e 2 filhos. O pai foi torturado e a mãe, até que confessasse que era bruxa, e tudo... o pai foi torturado e a mãe, acho que foi torturada também, até que confessasse que era bruxa. E tudo na frente dos filhos. Depois também mataram as crianças. A tal sala onde tudo aconteceu estava decorada como na época e com brinquedos para representar a casa da tal família. O que se segue é que a empresa que gere essa casa para turismo fantasma diz que os funcionários da limpeza, quando vão para lá, dizem que ouvem barulhos, brinquedos, ouvem os brinquedos em lugares diferentes, veem, acho que os brinquedos em lugares diferentes de onde estavam, essas coisas. Alguns turistas passam mal lá dentro e falam do tal cheiro forte. Afinal, não sou só eu que sentiu esse cheiro, então.
E o próprio guia diz que já aconteceu dele ir lá e ouvir sons e ver luzes piscando. E também objetos em locais diferentes de onde estavam pouco tempo antes. Sinceramente, eu acho que o local era realmente assombrado. A energia era pesada. Ali era muito frio. Enfim, penso que a maldade que aconteceu ali ficou de alguma forma vinculada ao local. Esse é o meu relato, já tive outras experiências, assim que possível voltarei a enviar. Sou fã do canal, acho seu trabalho espetacular. Grande abraço para todos vocês e para os assombrados. Beijos. Beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa experiência aí com a gente. Então, eu sei que o negócio é assim, mas eu quero lá ver. Ai, interessante, né? Quer dizer, triste, mas interessante. O Caroneiro. O moço que nos conta esse relato diz que o interior do Nordeste é repleto de histórias de assombrações. E a história que ele vai relatar agora, há um bom tempo, vem aterrorizando os motoqueiros daquela região. Mas ele só foi realmente dar ênfase a essa história porque escutou isso de um conhecido dele. Na verdade, ele acompanhou de perto o relato de um homem. Aqui ele vai chamá-lo de Pedro. Pelo ponto de vista do moço que nos conta esse relato, ele diz que Pedro era uma pessoa meio descrente, sabe? Que não levava nada a sério. Nem mesmo a própria vida. Diz que ele bebia bastante, era briguento, farreiro e só andava em alta velocidade na sua motocicleta. E assim, ele não possuía uma inteligência das melhores e por isso até ele acredita bastante no relato do Pedro. Era janeiro de 2004, época de férias e também época de um maior número de acidentes de moto naquela região. E há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, rolava uma lenda ali de um caroneiro fantasma que assombrava alguns motociclistas num cruzamento de uma estrada de terra, que ia de uma pequena cidade a outra, estrada essa completamente deserta e cercada por plantações e mata. Essa aparição não acontecia com frequência, acontecia assim, com o primo da mãe, do irmão, do amigo, sabe? Era sempre com pessoas bem distantes, o que reforçava a lenda. E ele conta que em uma tarde de domingo estava todo mundo bebendo lá, conversa vai, conversa vem, e eles chegaram no assunto desse caroneiro fantasma. O Pedro ria, e rindo ele dizia: "Se esse sem vergonha pegar carona na minha moto, eu cobro a viagem." E dava risada. E aí eles falaram do número de pessoas que acabam caindo naquele cruzamento. E novamente o Pedro caçoava. "Cai porque não pilota, não tem alma no mundo que me faça cair de moto." E o moço que nos conta o relato diz que nesse momento ele deu uma sensação muito ruim nele. E o Pedro apenas dava muita risada. Bom, foi ficando tarde, o sol já tinha se posto faz tempo. E o moço que nos conta o relato diz que resolveu ir embora, se retirar para a casa dos avós dele. E o Pedro diz que ia para a casa de um amigo e depois ia para a casa dele. Ele diz que precisava pegar uns DVDs e tinha que ir logo antes que esse amigo fosse dormir. Então o moço que nos conta o relato entrou na casa dele, foi ver um pouco de TV, assistiu ali um pouco de Fantástico e foi dormir. No dia seguinte, um outro amigo dele, logo cedo, foi para a casa dele e rindo muito disse: "O Pedro caiu de moto ontem. Diz que uma alma penada derrubou ele. Não foi nada grave, torceu o pé só, mas que foi engraçado foi." E aí eles ficaram rindo da situação, mas o moço que nos conta esse relato logo foi até a casa do Pedro para saber se estava tudo bem mesmo. Chegando lá, ele se depara com um Pedro diferente. Aquele ar de machão tinha ido embora. E ali estava um garoto assustado. Estava na sala com o pé em cima de uma cadeira, estava enfaixado. E ele logo perguntou se estava tudo bem. E o Pedro respondeu: "Não tá nada bem, meu irmão. Ontem eu tive o maior medo da minha vida." O moço que nos conta esse relato confessa que sentiu vontade de rir, porque ele achou que ele estava inventando historinha, né, como desculpa porque ele tinha caído da moto porque estava bêbado. Mas o depoimento a seguir o fez pensar de novo. "Ontem à noite, quando eu saí da praça e fui até a casa do Cláudio para pegar os filmes, tava me sentindo bem, já tinha até melhorado da cachaça. Tudo estava tranquilo até chegar naquele maldito cruzamento. Antes de chegar na árvore..." Ele diz que nesse cruzamento existe uma árvore centenária, muito grande, muito velha mesmo. "Avistei uma presença estranha, parecia uma pessoa.
mas eu não conseguia ver as suas pernas, era tudo um borrão. Acelerei a moto e passei em toda velocidade do lado da árvore. Na hora me lembrei do caroneiro, olhei no retrovisor e não vi mais nada para trás. Só poeira. Fiquei mais tranquilo. Mas daí eu percebi que do meu lado tinha uma pessoa correndo de 4, como se fosse um cachorro, só que usando um chapéu. Ficava rindo e arfando como se estivesse cansado. Comecei a tremer inteiro quando aquele ser saiu pro lado e entrou pro mato. Comecei a orar e suar frio quando senti um peso na garupa. Alguém sentou na garupa da minha moto a 120 km por hora. Oh, algo impossível. E ele só dizia uma coisa: acelera, Pedro! Acelera, Pedro! E eram várias vozes juntas, só que eu, em vez de acelerar, eu fui diminuindo a velocidade. Diminui muito e a moto derrapou e eu caí. Ficou assim um silêncio mortal onde eu tava. Só o barulho do motor e o farol iluminando aquele monte de mato. Levantei a moto, subi e vim embora por outro caminho. Só fui perceber que estava com o pé torcido a hora que eu cheguei em casa. E o moço que nos conta esse relato sentiu que o Pedro não estava mentindo, o cara estava quase chorando contando isso. E ele falou pro Pedro não brincar mais com aquelas coisas que ele não conhecia. E disse para ele passar uns tempos assim sem andar de moto, pois nem todo mundo diminui a velocidade na hora do pânico. E com certeza aquele ser sobrenatural não estava ali querendo só... E vamos para mais um relato. Jogaram uma moeda especial da Copa do Mundo em mim. Ou joga em mim também. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo fulano e sou de tal lugar. Tá, de São Paulo. O relato não tem nomes, pode ler tranquila. Eu acompanho o seu canal há muito tempo, desde que os relatos eram enumerados. Adoro os vídeos, sempre amei o assunto e sempre quis ver algo sobrenatural. Eu também. Mas essa foi a experiência mais relevante que tive, digamos assim. Já vi vultos, ouvi barulho de salto alto, etc. Mas nada demais. Minha família veio da roça, do interior da Paraíba. Então, relatos sobrenaturais é o que não falta. Minha história está relacionada àquelas moedas de edição especial das Copas Mundiais de Futebol. Mas antes eu preciso contextualizar algumas coisas para que a história faça mais sentido. Eu sempre colecionei essas moedas e sempre pedia para todos que encontrassem uma moeda dessas que me dessem para eu completar a minha coleção. Eu as guardava no guarda-roupas e uma certa vez comprei um guarda-roupa novo, um guarda-roupas novo, pensando no plural, enfim. Eu tive que tirar tudo de dentro do antigo e desmontar e por aí vai, né? Aquela bagunça, já viu, né? Sim. Então, peguei as moedas especiais e as coloquei em cima da escrivaninha, até arrumar tudo. Eis que minha mãe, que fuma... mais que uma caipora... mais que o saci aqui que vai na caixa, ela pegou as minhas moedas para comprar cigarro. Ai, não! Não creio, tadinha, nem sabia. Sim, gente, isso mesmo, comprar cigarro. Ela tinha esse costume, sabe, de sair pela casa catando tudo que é moedinha e tudo que é moeda e trocado para comprar cigarro. Quando eu percebi o sumiço das minhas moedas, eu fui perguntar a ela. E ela disse que tinha pego, sim. Aí eu comecei a brigar, dizendo que eram moedas especiais. Eu fiquei muito chateado. E ela, sem entender a importância das moedas, disse que arrumaria outras para mim. O que me fez ficar mais bravo, porque não é assim tão simples achar essas moedas. Bom, um tempo depois, eu consegui achar uma moeda do mascote da Copa. Aquele mascote tatuzinho. Eu fiquei feliz e pensei, bom, vamos começar a coleção tudo de novo, né? É o jeito. Guardei essa... Você não podia ir onde ela comprou, onde ela deixou essas moedas e conversar com o cara e trocar de novo? Bom,
Bom, guardei essa única moeda num local visível do meu guarda-roupas. Toda vez que eu abria a porta do meio, lá estava a moeda. Um certo dia, eu estava deitado de bruços na minha cama, de costas para a janela do quarto, mexendo no meu celular, quando de repente uma moeda é arremessada com força e bateu na minha mão de raspão e em cheio no meu celular. Raspou na minha mão e pegou no meu celular. Minha mão chegou até a doer, de tão forte que foi aquele impacto. Eu olhei rápido para a janela e gritei: "Ô, tá louco? Vai quebrar meu celular!" Foi quando eu percebi que eu estava sozinho em casa. A janela do meu quarto fica virada para o fundo da minha casa, no segundo andar. E a janela do vizinho dos fundos fica muito longe. Não tinha como alguém da casa do vizinho ter jogado a moeda pela minha janela. Até mesmo porque não tinha ângulo que desse certo. Eu fiquei pensando e calculando mentalmente o ângulo e a força. E realmente não tinha como. Sem falar que mesmo se fosse alguém em pé do lado de fora da minha janela, também não teria como, porque o meu corpo estava na frente do celular. Mais lógico seria ter acertado as minhas costas. Ainda pensei que poderia ser alguém na porta do meu quarto. Até procurei se tinha alguém na casa. Ai, o nariz, gente. Cada vez mais entupido. Procurei se tinha alguém na casa e eu não tivesse percebido, né? Talvez tivesse alguém, mas não tinha. Eu estava realmente sozinho. Talvez para dar certo ângulo que foi jogado, a pessoa precisaria estar ao meu lado, um pouco para trás. E depois de ficar um tempão confuso, parecendo aquele meme da Nazaré Tedesco, e pensando como aquilo teria acontecido, eu fui ver a moeda que estava no chão, perto da minha cama. E era de R$1. E qual não foi a minha surpresa quando eu virei e percebi que era uma moeda da Copa? Eu fiquei assustado e perplexo, mas também fiquei até um pouco feliz e pensei: opa, tenho mais uma para minha coleção. Mas ao mesmo tempo pensei: poxa, também é um mascote tatuzinho, é igual ao que eu já tenho. Quando eu abri a porta do guarda-roupas para guardar junto com a outra, a moeda que estava guardada não estava mais lá. Não era possível, gente. Ela estava bem na ponta da prateleira do guarda-roupas. Dava para ver ela toda vez que eu abria a porta. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Revirei o guarda-roupas e nada. E depois de um tempo, aceitei o fato estranho e coloquei a moeda que jogaram em mim lá, no mesmo lugar, e fechei a porta do guarda-roupas. Resumindo, a moeda era a mesma que estava guardada. E até hoje eu não entendo o que aconteceu. Quando contei isso para o meu pai, ele disse que era só o que faltava, os fantasmas começarem a jogar dinheiro na gente. Aí sim, né? Ele disse que da próxima vez poderiam jogar um diamante com toda a força, que ele nem ia reclamar. Bom, esse foi o meu relato. Muito obrigado por ler o meu relato. Um beijo e abraço para você e para sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Mas eu achei também que fosse outra que ia ajudar na coleção, mas não, só desmaterializou daqui e jogou. Tipo, tá? Não entendi o que você quis dizer com isso, me tacando a moeda que já era minha. Né? Vai saber. Quis dar uma zoada? Aí. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.